72. Guild Wars. Capítulo 594. Poder da linhagem sanguínea. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado. A partir do momento em que Draco arrancou o braço de um sentinela da força, as coisas pioraram para ele. O próprio gigante ficou chocado com o golpe, derrubado para o lado apesar de seu grande tamanho. Então, de repente, ele uivou em agonia quando o sangue começou a jorrar do coto em seu ombro direito, onde seu braço estava conectado. Ele levantou a cabeça para olhar para Draco com pavor, mas o sujeito simplesmente gerou asas de fogo do inferno que bateram preguiçosamente atrás dele enquanto ele inspecionava seu trabalho com um sorriso. Ele ergueu o punho e cerrou-o. Com esta transformação, há poucas coisas em Boundless que podem se igualar ao meu poder físico bruto, muito menos na Terra. Com seu poder atual, ele certamente poderia começar a vagar pela Terra e procurar aqueles seres primordiais para conversar sobre o que diabos havia de errado com a energia do planeta. No entanto, a ironia era que ele ainda não podia desafiar o Conselho Mundial porque a sua tolerância às armas nucleares ainda era péssima. Mesmo o Lorde local, aquela barata imortal, em seu auge não gostaria da experiência, embora houvesse uma chance de sobreviver desde que se preparasse o suficiente. Quanto a supernatural e superhumano, seu conflito foi relegado ao nível de Playground para Draco. Ele só usaria os dois para fins relacionados ao seu progresso e treinamento inicial. Em essência, um tutorial autoimposto. Ele pode ter assumido o controle de um país e adquirido uma bomba nuclear na linha do tempo anterior, mas usou a força e meios muito desagradáveis que provavelmente danificaram todos os seus relacionamentos e contribuíram para sua morte. Não havia necessidade de ir tão longe nesta vida. Pensando assim, Draco percebeu que o sentinela da força que lhe havia socado estava tentando criar distância e abrir caminho para outro ajudá-lo. Sorrindo, Draco bateu as asas uma vez e apareceu no ombro esquerdo do sentinela de um braço só. Ambos os gigantes não conseguiram ver para onde ele havia desaparecido e pararam em choque, olhando ao redor enquanto se perguntavam o que diabos aconteceu. Só quando Draco deu um tapinha no pescoço do sentinela de um braço só e falou levemente é que eles o notaram na clavícula esquerda. Amigo, é uma pena ter apenas um braço, não é? Você não consegue evitar lutar para fazer coisas que poderia fazer com dois, e se sente desequilibrado e incompleto, certo? Draco perguntou enquanto acariciava amigavelmente seu pescoço e suspirava como se entendesse suas preocupações. Draco então levantou a perna esquerda, que brilhava com energia demoníaca vermelha escura, e pisou forte. Então vamos equilibrar as coisas. É muito melhor ter dois braços ou não, Amirite. Turon. Sua batida fez com que tudo, desde a clavícula do sentinela até o pé esquerdo, tremesse severamente, até mesmo caindo na terra e causando um forte terremoto. O próprio gigante ficou preto quando seu ombro foi rompido pela força. Seu braço esquerdo foi arremessado para longe, seguindo o direito e caiu no chão. Isso deixou o sentinela da força em questão sem braços, e seu sangue jorrou loucamente de ambas as feridas, já que não havia sido bloqueado nem cauterizado. Os sentinelas tinham uma regeneração louca devido ao seu tamanho, mas tanto sangue que formava lagos e poças por toda parte não era algo que pudesse ser recuperado. Draco simplesmente voou diante de seu rosto rígido, sua expressão atordoada e seus olhos vidrados em confusão e letargia. Ele então empurrou levemente a testa, causando um pequeno estrondo sônico quando o sentinela caiu para trás. Quando caiu na terra, o terremoto que se seguiu foi maior do que qualquer uma das outras lutas havia causado. Se houvesse algo a ser dito, era que lutar contra os sentinelas arruinaria facilmente a Terra se ela não fosse robusta. No entanto, como a descrição da missão só se preocupava com o número de guerreiros sobreviventes e a próxima missão provavelmente os enviaria para outro lugar, nem Draco nem o resto do grupo Morningstar se importavam com os danos que causavam ao seu entorno. Draco apenas prestou atenção à barra de HP já baixa caindo rapidamente a cada segundo como um contador enquanto o sentinela de força sangrava até a morte, um destino irônico dada sua reserva de saúde. O Guildmaster Dumbra muda o foco para o último sentinela restante do lote, o outro sentinela da força. Estava congelado onde estava,
chocado e consternado com a facilidade com que seu compatriota havia sido eliminado. Ele então rugiu para Draco e atacou-o desesperadamente, tentando derrubá-lo antes que ele pudesse colocar seus dedos miseráveis nele. Draco sorriu e recebeu o soco do Sentinela da Força com seu próprio punho revestido de energia demoníaca. A colisão entre os dois causou uma onda de choque que destruiu um pouco a atmosfera, mas foi só isso. O demônio chifrudo permaneceu no ar sem se mover enquanto o Sentinela da Força foi chutado alguns passos para trás, os nós dos dedos do punho direito quebrados. Horrorizado, soltou um grito estranho ao levantar a perna esquerda. Um chute. Draco ficou surpreso, porque esta era a primeira vez que ele estava testemunhando um Sentinela da Força usar suas pernas assim. Normalmente, seu tamanho tornava seus golpes tão lentos que era possível cortá-los muitas vezes em um segundo antes mesmo de chegar até você. Foi também por causa dessa lentidão que o forte ainda estava de pé quando Draco e companhia chegaram. Se o Sentinela da Força pudesse se mover na velocidade normal ou tão rápido quanto os Sentinelas da Agilidade, eles precisariam apenas de 3 passos para limpar o local inteiro. A força de seu chute, porém, foi muito maior que seu punho, causando até pequenas ondas de choque apenas com seu movimento. Draco sabia que receber este poderia doer um pouco, mas ele estava curioso em descobrir os limites do poder de seu demônio com chifres verdadeiro corpo. Afinal de contas, ele não mostrou nenhum aumento de estatísticas como sua forma demoníaca, já que era uma técnica e não uma habilidade de sistema. Então ele não podia quantificar seu poder com números. O fato de que ele poderia lutar contra gigantes o confortou e o fez sentir que lutar contra os primordiais poderia não ser tão difícil, mas era isso. Em termos de saber se ele poderia vencer contra eles na realidade. Sem chance. Até mesmo Zeus, um alto humano que tinha acesso a todo o poder, apenas conseguiu prender um sob um selo, já que não foi capaz de matá-lo, muito menos Draco. Draco correu em direção ao chute e maximizou sua produção de energia demoníaca para desferir um soco de volta para enfrentar seu ataque. A colisão desta vez foi muito mais intensa, tão forte que o espaço se estilhaçou um pouco. O Sentinela de Força foi jogado para trás e quase caiu devido a problemas de equilíbrio. Sua perna estava gravemente machucada e amassada para dentro, indicando que provavelmente estava quebrada. Draco, porém, não se saiu muito melhor. Ele foi jogado de volta ao chão, criando uma enorme ravina enquanto cavava mais fundo na terra para diminuir seu impulso. Ele finalmente parou 30 quilômetros depois, deitado de costas com uma expressão ligeiramente atordoada. Tem gosto de areia. Draco murmurou enquanto cuspia torrões de terra de sua boca. A transformação para seu corpo verdadeiro do demônio com chifres foi cancelada à força devido à falta de energia e sua fraqueza atual, fazendo Draco se sentir ainda pior. No entanto, de repente ele se sentiu muito melhor no segundo seguinte, graças a uma cura de luz branca que Ikari lançou sobre ele do forte. Draco levantou-se facilmente, olhando em direção ao forte para ver Ikari acenando para ele animadamente enquanto pulava Zayn agarrando seus seios grandes e sacudindo-os para Draco ver. Sentindo-se revigorado ao ver suas duas belezas sensuais, Draco suspirou e checou sua energia de linhagem. Mesmo que ele tivesse esgotado a zero, ele poderia regenerar tudo em cerca de 10 segundos e retomar Ornedemon e Bodhi por cerca de 1,5 minutos novamente, apenas se ele desabilitasse seus 9 infernos, é claro. Como o Sentinela da Força ainda não conseguiu se reagrupar e atacar, Draco apenas esperou os 10 segundos passarem antes de esticar seu corpo em tentar sua técnica avançada de manifestação da herança do Deus Serpente. Um enorme portal preto apareceu acima da cabeça de Draco que era mais ou menos do tamanho da parte inferior do corpo do Sentinela da Força. Dele veio um focinho coberto de escamas pretas, depois 2 olhos vermelhos antes do resto do corpo dracônico emergir lentamente e predatório. Foi a linhagem do Dragão Negro. Esse sujeito era diferente de sua alma Dragão Negro e de sua habilidade de sistema Dragão Negro, pois era essencialmente o sujeito que estava naquela estátua do Avatar. Quando apareceu, abriu bem as asas e rugiu com majestade, anunciando sua presença ao mundo. Draco, que o convocou, foi capaz de aproveitar o que Eva sentiu quando o Dragão Negro deixou de drenar sua energia de linhagem para sustento e passou a drenar a energia etérica ambiente que Ikari estava produzindo. Isso permitiria que ele mantivesse a convocação sem desperdiçar centenas de poções do beijo do anjo,
como havia feito durante o evento de matança do dragão e a missão de emergência. Ele estava grato por não ter que queimar nenhuma energia de linhagem. Era por isso que ele adorava usar as habilidades de Bloodline no Boundless hoje em dia, já que usar as do sistema com seus longos tempos de espera era desnecessário. Tecnicamente, Draco também dominava a técnica de transformação suprema, o que significava que ele próprio poderia se transformar em um dragão negro. Foi o mesmo que ele poderia se transformar no Ornedemon Bodhi. No entanto, simplesmente assim, drenaria muita energia da linhagem sanguínea e não poderia ser substituída por mundana ou etérica. Ele mal teria um minuto nessa forma e cada ataque que ele usasse apenas drenaria mais rápido. Se ele ficasse sem energia de linhagem, não importava como o dragão negro invocado estivesse usando outras energias para se sustentar, ele também desapareceria. Então, era melhor apenas cruzar os braços e assistir. Bem, a luta não durou muito, isso era certo. Convocar um dragão negro inteiro para lidar com o sentinela da força ferido foi um pouco mais do que um exagero. O próprio dragão negro poderia ter solo todo o grupo, muito menos apenas um sujeito que estava mancando. Mas não teve piedade. No momento em que veio, voou no ar e exalou uma espessa chama de energia de destruição que queimou o torso do sentinela da força, deixando nada além de cinzas enquanto metade de sua parte central desaparecia. Em seguida, cobriu sua garra com energia de destruição e bateu em sua cabeça, abrindo um buraco na metade de seu couro cabeludo que se desintegrou com o contato. O dragão negro nem se incomodou em atacar novamente quando retornou ao portal de onde veio. Quanto ao sentinela da força que ele espancou, se não estivesse morto, o que mais poderia ser? Com isso, o cerco ao Forte Ferrut chegou ao fim. Não houve vítimas. Na verdade, provavelmente havia mais pessoas lá do que no começo, já que Kari havia revivido alguém. Todos os sentinelas da vanguarda foram mortos e o próprio forte estava sendo reconstruído por Eva, que estava usando seu regulamento do espaço-tempo para voltar no tempo para o prédio sozinho. Foi sem dúvida um final perfeito. Neste momento, a energia atrasada de todos os sentinelas mortos varreu o grupo, mas foi dividida em muitos fluxos. Infelizmente, os 5 anjos que Eva convocou e o dragão negro foram contados como convocações e aliados autônomos, então eles também receberam uma parte da experiência da mesma forma que Clarence e Kyong que fizeram. Nota do autor: notei que cometi um erro no andar anterior. Cada 5% de HP consumido equivale a um nível, e fiz com que todo o Endurance Sentinel morto tivesse um nível, então a alocação de ESP estava errada. Estarei corrigindo aqui antes de fazer o deste capítulo. Então, o que você verá seguirá para o capítulo 587 e o seguinte para este capítulo, todo o grupo ganhou 286% de experiência. Draco subiu 3 níveis, passando de 111,43% para 114,29%. Isso deu a ele 2 pontos de estatísticas para alocar, dos quais ele gentilmente colocou em inteligência para totalizar 97 pontos. Eva subiu na mesma proporção e atingiu o mesmo limite que Draco. Seus 2 pontos de estatísticas foram colocados em força, totalizando 97. A Roma subiu 2 níveis, passando de 115,09% para 117,95%. Seu ganho de estatísticas foi de 2 pontos, assim como Draco e Eva, dos quais ela colocou toda a inteligência para chegar a 312 pontos. Picari subiu na mesma proporção e atingiu o mesmo limite. Seus 2 pontos foram colocados todos no Spirit, como sempre, elevando para 512 pontos. Zayn ficou um pouco atrás das outras 2 irmãs, passando de 114,43% para 117,29%, 3 níveis. Seus 2 pontos de estatísticas, um foi previamente alocado no capítulo errado, foram colocados em destreza, elevando-a para 12 pontos. O ganho de experiência após matar 10 sentinelas que estavam sitiando o Forte Ferrut foi grande, mesmo que alguns tenham se separado para os lugares errados. Kyong-ki e Clarente não foram convocados para o chão porque Draco e companhia queria monopolizar a experiência, mas eles ainda foram pegos de surpresa pela torre. O total de 20.000 experiências foi dividido em 11 fluxos. Os Morningstar Five, o dragão negro que se foi e os 5 anjos que ficaram atordoados por esta energia que não fez absolutamente nada por eles. Cada pessoa ganhou 1.818% de experiência.
Draco subiu 18 níveis, passando de 114,29% para 132,47%. Isso deu ele 9 pontos de estatísticas para alocar, dos quais ele colocou 3 em inteligência para totalizar 100 pontos, e os 6 restantes em carisma, elevando-o para 76 pontos. Eva subiu na mesma proporção e atingiu o mesmo limite que Draco. Seus 9 pontos de estatísticas foram divididos entre força, que somou 3 pontos, totalizando 100, e resistência, que agora alcançou 76 pontos também. A Roma subiu 19 níveis, passando de 117,95% para 136,13%. Seu ganho de estatísticas foi de impressionantes 19 pontos, dos quais ela colocou 18 em inteligência para chegar a 330 pontos de último ponto em espírito, elevando-o para 121 pontos. Picari subiu na mesma proporção e atingiu o mesmo limite. Seus 19 pontos foram colocados todos no Spirit, como de costume, elevando para 531 pontos. Zayn subiu 18 níveis, passando de 117,29% para 135,47%. Seus 18 pontos de estatísticas foram divididos entre resistência, elevando para 40 pontos, e destreza, elevando para 15 pontos. A essa altura, os guerreiros entusiasmados estavam começando a desaparecer no nada enquanto o chão recuava. Draco e suas 4 belezas focaram na tela de resultados de chão, não surpresos ao verem o habitual ali. Parabéns por completar, Torre da Babilônia, 14º andar tempo decorrido, 02:50 objetivos concluídos, todos avaliação, mais recompensa, 18.000 pontos de pontuação recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze. Com isso, a contagem atual de pontos de Draco foi de 159.350 pontos na tabela de classificação e 394.437 no geral. Era tão tentador simplesmente usar alguns deles, mas agora não era o momento. O grupo voltou para o castelo, desta vez Draco impedindo que suas 4 belezas fossem enviadas direto para o universo interior por padrão. Ele queria ver se eles poderiam estar presentes sem um token de julgamento, então aguardou o veredicto da torre enquanto conversava com eles. Logo, Tadaima apareceu e pairou diante de Draco, invadindo seu espaço privado. Candidato Draco, foi detectado que através de meios únicos, você trouxe pessoas extras para a Torre da Babilônia sem um símbolo de julgamento. Isso está correto. Draco empurrou o orbe exigente para longe de seu nariz e respondeu com um sorriso. Em parte. Eu não os trouxe para a torre, eles estavam sempre comigo. Foi a torre que os trouxe comigo. Tadaima congelou com isso e parecia estar se comunicando com alguma coisa. Então se concentrou em Draco mais uma vez, falando em seu tom monótono de sempre. Candidato Draco, ficou claro que seus meios únicos são, na verdade, uma parte de você, e esse descuido é culpa da torre. Porém, as regras são as regras, mas como você não é uma falha, não serão aplicadas penalidades. Draco levantou a mão. A torre não pode pensar que as coisas seriam tão convenientes, certo? Eu estava cuidando da minha vida e fui trazido aqui a convite para participar deste julgamento. Agora vem me acusar de quebrar as regras. Draco balançou a cabeça. Não se trata de saber se a torre está disposta a deixar isso passar, mas se eu estou disposto a deixar isso passar. Tadaima fez uma pausa mais uma vez e pareceu se comunicar com alguma coisa, mas desta vez durou quase 10 minutos seguidos. Quando o orbe flutuante acordou, houve um leve toque de espanto em seu tom monótono. Candidato Draco, a torre reconhece seu argumento e o considera racional. Ela classificou suas parceiras como convocadas quando estavam no chão porque esse era um método justo, mas não as aceitará na zona segura, pois elas poderiam fazer uso de instalações reservadas para os participantes do teste. Draco esfregou o queixo. Então esse era o problema da torre, ela simplesmente não queria que eles usassem as lojas, os hospitais e tudo mais, como se fossem participantes independentes do teste. Então, a solução para isso é simples. Quem disse que eles precisam ser considerados como avaliadores independentes? Como a própria torre declarou, ela os considera como minha convocação, então mantenha as coisas assim. Vinculado à minha conta, não deverá haver nenhum problema com eles usando quaisquer recursos, desde que você os trate como se fosse eu quem os utilizasse.
Todos os custos e tudo serão suportados por mim. Guild Wars. Capítulo 595. Piso 15. Tadaima fez uma pausa novamente, aparentemente recebendo informações e instruções da torre ou de qualquer entidade que a controlasse. Depois de um tempo, ele enfrentou Draco mais uma vez e pairou um pouco para trás lentamente. Candidato Draco, a torre reconhece sua sugestão como válida e irá implementá-la desde que você e suas parceiras não tentem violá-la aberta ou subvertidamente. Draco sorriu, mas zombou interiormente. Esta torre estava realmente superestimando a si mesma e seu valor. Era uma mera torre com um limite de itens e materiais de grau divino, sem sequer ter itens de grau origem. Não só isso, suas mulheres realmente precisavam tentar desesperadamente imitar os participantes do teste para que pudessem acumular mais pontos. Era óbvio que a torre temia que Draco tivesse algum plano cruel e insidioso em relação a ela. Se ele decidisse adicionar suas esposas Ob também, elas poderiam colher pontos suficientes para endividar a torre quando decidissem trocá-las. No entanto, nunca tinha visto Draco realizar refinamento, já que sempre o fizera em seu universo interior. Então não tinha ideia de que Draco precisava de apenas um de cada item, e não centenas deles. Assim que obtivesse uma amostra, ele próprio poderia produzi-las em massa ao custo de tempo e energia. Mas a energia era um ponto discutível graças ao universo interno e o tempo também era um problema menor, já que Eva, e ele mesmo até certo ponto, poderia diminuir a velocidade perto dele. Ele via esta torre apenas como um passatempo divertido e um meio de adquirir materiais preciosos que eram escassos no plano principal ou muito difíceis de adquirir. A torre era como uma garota feia que alertava um cara bonito para não ter nenhuma ideia sobre ela quando o sujeito só queria pedir informações. Totalmente delirante e muito além de sua cabeça. Estamos dispostos a cumprir as regras. Draco concedeu, mantendo seu escárnio escondido, embora Zayn e Eva captassem facilmente a emoção de sua mente com suas habilidades psíquicas. Eva bufou friamente para Tadaima enquanto Zayn sorria maliciosamente. Reconhecido. Continue então, candidato Draco. Tadayama disse, antes de se virar para sair. No entanto, Draco chamou o Orbe antes que ele pudesse sair com um tom divertido. Eu não acho que terminamos aqui. Tadaima fez uma pausa e quase pareceu estremecer antes de se virar. Há algum outro assunto que você queira discutir, candidato Draco? Draco assentiu. Isso mesmo. Como afirmado anteriormente, sofri injustamente com o abuso da torre e a tentativa de restringir os direitos e prazeres de mim e de minhas esposas. Como tal, sinto que a torre me deve algumas reparações. Espero que o torre não está tentando deixar isso inadimplente. Tadaima fez uma pausa e depois falou com um tom quase frustrado. O candidato Draco já tem uma proposta sobre como deseja resolver este assunto. Draco sorriu por dentro, mas mostrou uma expressão casual enquanto olhava para as unhas. Nada demais, apenas uma soma de 3 milhões de pontos para aliviar minhas dores e acalmar a raiva de minhas esposas. As expressões de Eva e Zayn congelaram enquanto seus olhos tremiam enquanto Roma fechava os olhos, fingindo não ver nada. Picari simplesmente assentiu profusamente, concordando com Draco porque ele nunca estava errado. Tadaima recuou como se tivesse sido atingido por um golpe físico, e alguns de seus circuitos entraram em curto enquanto a eletricidade estalava ao seu redor. Num tom robótico e ligeiramente desconexo, respondeu. Candidato Draco, a torre considera suas reivindicações excessivas. Draco franziu a testa profundamente e bateu no apoio para as mãos do seu trono. Excessivo? Como assim? Quando eu, o principal avaliador que concluiu com sucesso mais de 10 andares com pontuações perfeitas, for tratado assim, você acha que alguém confiará na torre? Draco bufou friamente enquanto se recostava em sua cadeira. Eu gostaria de ver como a torre conseguiria que os participantes do teste fizessem o mesmo esforço. Afinal, porque alguém deveria tentar alcançar o nível 99 quando o sujeito com maior chance de fazê-lo é abusado livremente em particular pela torre? Pensando que ninguém iria descobrir, Tadaima simplesmente balançava para cima e para baixo onde flutuava, sem palavras e sem saber o que dizer a seguir. Logo se comunicou com a torre por um tempo antes de falar em tom derrotado. A torre reconhece certa validade ao seu argumento. No entanto, a soma que você exige equivale a atingir uma pontuação perfeita em quase 80% dos andares da torre. Está, portanto, muito além das regras para qualquer remuneração penal.
O pagamento será limitado a 150 mil pontos de pontuação. Esse é o resultado final da torre. Draco olhou para o lado, depois olhou para o céu, depois olhou para a direita enquanto cantarolava e bufava cada vez. Ele finalmente fechou os olhos por alguns segundos e depois os abriu com um suspiro. Tudo bem. Serei o homem maior e perdoarei a torre por sua transgressão. Concordo com o pagamento e não vou prosseguir, concedendo à torre a chance de se redimir, já que ela deseja tanto me abençoar com tal benefício. Ele então acenou para Tadaima em um movimento de enxotamento enquanto desviava o olhar. Eu realmente nunca quis esse dinheiro, mas já que você veio até o fim para me forçar, só posso aceitar seu pedido de perdão. Agora saia rapidamente, ou outros podem ter a ideia errada de que eu, Draco, recebo subornos clandestinos. Quando minha integridade é desafiada. Menos 23. Menos 12. Menos 31. Esses três números de danos apareceram acima das cabeças de Roma, Eva e Zayn, respectivamente, enquanto o sangue escorria pelo lado de seus lábios. Ikari fez uma pausa ao sentir que algo estava errado, mas era inocente demais para realmente entender. O próprio Tadaima parecia ter envelhecido 100 anos depois de processar as palavras de Draco. Sua forma já terrível depois de ter entrado em curto-circuito tornou-se pior, pois parecia enferrujada e pronta para explodir. Sem nem mesmo reconhecer Draco, Tadaima rapidamente desapareceu de seu castelo, com medo de que ele pudesse virar sucata se permanecesse por mais um segundo. Draco notou que sua pontuação aumentou para mais de 500.000, 544.437 pontos no total. Ele casualmente percorreu a lista de recompensas resgatáveis e riu maliciosamente quando viu que poderia limpar cerca de 20% do estoque da torre. Bem, como ele estava de bom humor e a torre precisava ser limpa, era hora de pular para o 15º andar. Draco entrou na sala com Eva e companhia a reboque, imaginando qual seria a história dessa vez. Quando eles apareceram, perceberam que estavam no meio de uma perseguição mais uma vez. Havia algumas dezenas de cavaleiros a cavalo à frente deles, enquanto atrás deles estavam 2 Endurance, 2 Agility e um Strength Sentinel perseguindo furiosamente seu grupo. Draco e seu grupo estavam entre as duas partes, tentando conter os sentinelas enquanto eles estavam usando habilidades automaticamente, que provavelmente foram selecionadas aleatoriamente de seu repertório de cada um. Charme, habilidade ativa efeito. Força um alvo a obedecer aos seus comandos incondicionalmente. Nota: isto é eficaz com base no chá. Se você possuir menos de 1,9x o chá do seu alvo, você sofrerá uma reação negativa. Duração: 3 horas. Tempo de espera: 20 horas. Draco usou charme aleatoriamente no sentinela da resistência, que imediatamente passou no teste de carisma, já que tinha 76 pontos e o sentinela da resistência tinha apenas 2 pontos. Pelas próximas 3 horas, este poderoso sentinela que era infatigável e durável estava sob seu controle. Lynch Ball, habilidade ativa efeito, concentra uma grande quantidade de energia luminosa em uma forma esférica que causa enorme dano a Oi, chegando a 800% em 160 km. Tempo de espera: 8 minutos. Eva lançou sua bola de luz que subiu no ar atrás deles e explodiu em um grande clarão. Juntamente com o impulso de seu som interior entre todos os seus outros itens, isso causou cerca de 35 milhões de danos aos 2 sentinelas de agilidade que estavam perto deles e ao sentinela de resistência ainda livre. O sentinela da força estava muito longe para ser afetado, mas ainda era visível devido ao seu tamanho. Sua lentidão estava matando, pois cada passo demorava um pouco, mas como estava tentando correr, ele ganharia velocidade rapidamente. O ataque fez com que os sentinelas da agilidade vacilassem um pouco, mas eles mantiveram a perseguição. Darkandis, habilidade ativa efeito, invoca uma infinidade de braços mortos-vivos da terra que prendem todos os inimigos em um raio de 1,6 km e os destroçam. Duração: 2 minutos. Tempo de espera: 30 segundos. De Roma veio sua famosa habilidade Darkandis, anteriormente Necroticandis, que criou uma infinidade de braços esverdeados de mortos-vivos que se ergueram de um portal verde no chão e agarraram as pernas e o torso dos 2 Agility Sentinels. Desta vez, eles foram parados pela habilidade e não conseguiram se mover mais, pois as mãos aumentaram de tamanho para corresponder ao alvo. Eles envolveram todo o corpo do sentinela da agilidade e puxaram-no por todos os lados,
tentando rasgá-lo em pedaços. Isso causou danos contínuos e continuaria assim pelos próximos 2 minutos. Psyblade, habilidade ativa efeito, corte com energia mental purificada condensada na forma de uma lâmina que corta todos os pensamentos e senciência. Isso causa 150% de dano mental e incapacita um único alvo. Duração, 4 minutos. Tempo de espera, 7 minutos. Zayn foi obrigada a usar sua Psyblade, que era um ataque intangível que não mostrava nenhum efeito visual, exceto uma luz azul envolvendo a sensual súcubo. Quando atingiu seu alvo, o Sentinela da Resistência, não encantado por Draco, sofreu 4.980.000 de dano e foi imediatamente derrubado enquanto seus olhos ficavam vidrados. Ele ficou atordoado por 4 minutos. Cura pela luz branca, habilidade ativa efeito, infunde um alvo ferido com a luz sagrada da pureza, aliviando suas dores e trazendo de volta a saúde plena, enquanto restaura totalmente mana e resistência, foco e força de vontade. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado quanto a Ikari, ela foi obrigada a lançar a cura da luz branca em todos os guerreiros em fuga à sua frente, curando completamente os feridos e restaurando sua vitalidade, para seu choque e alegria. Os 5 ficaram consternados com o elenco forçado, especialmente Draco, que poderia ter usado charme em outra coisa, mas decidiram que poderia ser a torre recebendo uma vingança sutil. Os detalhes do piso então surgiram. 15º andar, missão divina descrição. O poderoso escolhido foi capaz de resistir ao ataque ao Forte Ferrute e garantir a segurança de 10% dos guerreiros, enquanto o restante se sacrificou valentemente para conter os outros sentinelas para que seu grupo pudesse escapar para lutar outro dia. No entanto, o Forte Ferrute infelizmente caiu no ataque e você deve se reagrupar no próximo local defensável, o Grande Bastião. Proteja seu grupo até chegar ao Grande Bastião, onde você poderá se reagrupar e planejar seu próximo curso de ação. Limitação 1. Os inimigos estão limitados à sua classificação. Limitação 2. Você pode retirar-se do chão a qualquer momento, mas ao reentrar, você terá que retomar a situação exata em que se encontrava no momento. Provisão 1. Cada 5% de HP removido dos sentinelas permite que você ganhe um nível, independentemente de sua classificação atual ou requisitos de experiência. Provisão 2. Você tem pleno uso de todos os seus poderes e habilidades da mesma forma que faria fora. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensas de nível bronze. O grupo compartilhou um olhar enquanto seus lábios se contraíam. O tipo de coisa que a torre fazia todas as vezes estava ficando francamente irritante. Não seria mais interessante ajustar o enredo de acordo com as suas ações em vez de se ater às suas próprias ideias? Se a torre pudesse ouvi-los, provavelmente lutaria contra eles até a morte. Desde que entraram pelo primeiro andar, eles tomaram ações que não só foram um exagero para a maioria dos requisitos dos andares, mas que teriam posto fim à história se ela tivesse sido transportada. Não interessado em perder tempo, Draco revirou os olhos e pulou no ar. Ele então usou a técnica Ultimate Transformation em si mesmo para se metamorfosear no dragão negro. Ele havia aprendido a lição nos andares anteriores e não invocaria a versão da linhagem nem nada. Foi por isso que ele também deixou Kyong e Clarente para trás, já que aqueles dois engoliriam experiência sem contribuir com nada útil para a luta. Draco só tinha cerca de 1 minuto nisso, então ele fez questão de fazer cada segundo contar. Ele descobriu que não precisava desperdiçar sua própria energia de linhagem para manifestar ataques e poderia absorver a energia mundial do ambiente para fazê-lo. Isso não esgotaria seu cronômetro, então ele canalizou um enorme orbe de destruição em sua boca, arrastando torrentes de energia mundana em sua direção. Quando estava pronto, ele disparou o orbe contra os 2 Agility Sentinels presos, que estavam lutando contra os Dark Candies. Quando eles viram o orbe negro correndo em direção a eles, sua expressão ficou pálida, assim como seus corpos ficaram depois de se conectarem com o orbe. Depois de lidar com eles, Draco bateu as asas e voou até o Sentinela da Resistência, que foi atordoado por Zayn e perfurou sua cabeça com uma garra revestida por energia de destruição. Imediatamente, sua cabeça foi esmagada e a energia negra corroeu seu cérebro, corroendo lentamente o resto de seu corpo. Draco teve um tiro único com 1 trilhão de HP, mas isso não foi surpreendente, já que ele era um dragão negro no mesmo rank. Não importava quanto HP você tinha quando confrontado com energia de destruição,
Apenas a qualidade da sua existência, ou seja, rank, em comparação com o agressor que usou a energia em primeiro lugar. Draco então viu o sentinela da força à distância que de repente cravou seus pés na terra para diminuir sua carga, sua expressão de horror e medo aparecendo enquanto tentava se virar e correr para salvar sua vida. Contudo, Draco simplesmente se divertiu com isso. Ele simplesmente acenou com uma garra preguiçosamente, criando uma onda de energia de destruição que se lançou em direção ao sentinela da força e o atingiu no meio. Seu corpo se partiu ao meio quando cada parte começou a desaparecer em cinzas. 4 sentinelas derrubados em menos de 5 segundos. O dragão negro era invencível e supremo. Quanto ao último sentinela da resistência que foi encantado por Draco, ele não sabia o que fazer com ele. Ele decidiu mantê-lo em seu universo interior, assim como fez com aquelas 2 princesas do 10º andar que Zayn se ofereceu para treinar, com a intenção de lidar com isso mais tarde. No momento em que fez isso, o fluxo de energia habitual invadiu o grupo Morningstar, mas esse fluxo limpo foi dividido igualmente entre os 5, o que finalmente foi uma boa notícia depois de tanto tempo. Eles acabaram com 4 sentinelas, o que significou um total bruto de 8.000% de experiência. Dividido entre os 5, significou que cada pessoa obteve 1.600% de experiência, o que equivalia a 16 níveis. Draco passou de 132,47% para 148,47%. Isso deu a ele 8 pontos de estatísticas para alocar, dos quais ele colocou todos em carisma, aumentando para 84 pontos. Eva subiu na mesma proporção e atingiu o mesmo limite que Draco. Seus 8 pontos de estatísticas foram colocados em resistência, que agora também alcançou 84 pontos. Os ciganos passaram de 136,13% para 150,99%. Seu ganho foi de 14 pontos, dos quais ela colocou todos no espírito, elevando-o para 135 pontos. Picari subiu na mesma proporção e atingiu o mesmo limite. Seus 14 pontos foram colocados todos no Spirit, como de costume, elevando para 545 pontos. Zayn passou de 135,47% para 150,99%. Seu ganho foi de 15 pontos de estatísticas divididos entre força e destreza, elevando a primeira para 25 pontos e a segunda para 20 pontos. Mais importante ainda, os 3 estavam prontos para subir de rank e atingir o rank 4. Claro, eles suprimiram isso e passariam por isso dentro do universo interno, onde deveria haver energia e privacidade suficientes para qualquer coisa que quisessem fazer. Logo, o chão começou a se decompor, pois o objetivo havia sido perfeitamente alcançado, como sempre. O grupo observou casualmente seu sucesso na forma da tela de resultados. Parabéns por completar, Torre da Babilônia, 15º andar tempo decorrido, 00 e 20 objetivos concluídos, todos avaliação, ex mais recompensa, 19.000 pontos de pontuação recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze. Com isso, a contagem atual de pontos de Draco subiu para 178.350 pontos na tabela de classificação e 563.437 no geral. Quando eles reapareceram na torre, Draco imediatamente levou o grupo para o universo interior. Ele notou que as senhoras estavam começando a perder o controle de seus estados de ser, que estavam morrendo de vontade de absorver energia para aumentar seu poder. Como tal, ele transportou o grupo para Dragon Perche de Clarente, que era autossuficiente para que eles não perturbassem o resto do clã Morningstar. Claro, Clarente, que estava lá, ficou surpreso com essa invasão repentina. Ele estava com Johnny e começou a fazer birra e exigir que Draco lhe pagasse 3 bilhões de cristais de origem pela invasão. Draco naturalmente chutou o sujeito para baixo do Dragon Peixe, e então educadamente pediu a Jona que emprestasse sua casa. O Silver Drake gentilmente concordou antes de dar espaço a Ikari, Zayn e Roma para fazerem suas coisas. Quanto a Clarente, ele uivou durante todo o caminho enquanto gritava maldições, até que Jona lembrou que ele tinha asas. Envergonhado e envergonhado, Clarente bateu-os apressadamente e escondeu o rosto por ter esquecido esse detalhe crucial em seu pânico. Eventualmente, a supressão que os 3 colocaram em si mesmos foi liberada quando ocorreu uma explosão de sucção de energia. Zayn e Roma puxaram enormes quantidades de energia etérica para os seus corpos, criando uma fina névoa azul esverdeada ao seu redor.
Quanto a Ikari, ela apenas atraiu energia divina, o que foi uma consequência de sua atualização do estado de ser. A energia esbranquiçada era abundante no universo interno, então ela foi capaz de coletá-la livremente e com facilidade. Guild Wars. Capítulo 596 Belezas NPC de nível 4 Ikari brilhava com uma luz resplandecente ao mesmo tempo em que causava uma mini tempestade devido à sua horrível sucção de energia, que ultrapassava em muito Roma e Zayn juntos. Zayn continuou por cerca de 6 horas sem parar, fazendo com que um pequeno redemoinho se formasse acima de sua cabeça. Roma continuou por 6 horas e 45 minutos, e ela tinha um redemoinho um pouco maior acima de sua cabeça, que também recebia apenas energia etérica. Ikari só terminou 12 horas depois, chocando Draco, que estava testemunhando o aumento de classificação de suas esposas pela primeira vez pessoalmente, mas Eva já os tinha visto ir do rank 1 para o 2 e do 2 para o 3, então ela estava acostumada a isto. Assim que se acalmaram, seus corpos liberaram uma leve onda de choque antes de abrirem os olhos e se verificarem. Não houve mudanças visíveis neles, mas pareciam muito mais poderosos do que antes. Eva deu um tapinha nas costas de Draco com um sorriso divertido enquanto a boca do sujeito caía no chão. Ela então se virou para Zayn e assentiu. Como sempre, começaremos com você, Zayn. Zayn sorriu e exibiu sua ficha de personagem através do sistema do partido do clã antes de explicar as mudanças que ela havia feito em si mesma. Nome: Zayn, Demônio Real Rank 4 Nível 150 ESP, 0% Força do NPC, 10-maior 25 Diz do NPC, 10-maior 20 Fim do NPC, 25-maior 40 Inteligência do NPC, 300-maior 310 NPC Primavera, 10 Chá do NPC, 100 Sorte do NPC, 10 Habilidades ativas, Psi-Blade, Psi-Barrier, Psi-Restoration, Psi-Clone, novo, Psi-Blink, novo, Psi-Control, novo, Intenture. Habilidades passivas, Sedução, Mega Telecinese, Mega Psicometria, Mega Teleestesia, Mega Distribuição, Mega Transvecção, Controle avançado de raios, Miragem. Psi-Blade, habilidade ativa efeito, corte com energia mental purificada condensada na forma de uma lâmina que corta todos os pensamentos e senciência. Isso causa 150% traço maior 200% de dano mental e incapacita um único alvo. Duração, 4 minutos traço maior 5 minutos. Tempo de espera, 7 minutos traço maior 6 minutos. Barreira Psi, habilidade ativa efeito, cria um escudo protetor de energia mental purificada ao redor do lançador que nega 100% traço maior 110% de todo o dano mental enquanto reflete 50% traço maior 55% do dano de volta, além de negar 70% traço maior 75% de todos os danos físicos. Duração, 3 minutos traço maior 4 minutos tempo de espera, 5 minutos traço maior 4 minutos Psi-Restauração. Habilidade ativa efeito, concentra energia mental purificada para restaurar resistência, mana e saúde do usuário em um piscar de olhos. Recupera 40% traço maior 50% de todos esses atributos. Tempo de espera, 1 minuto traço maior 50 segundos. Psiclone, habilidade ativa efeito, invoca um clone seu feito de energia psíquica que possui 30% do seu poder total e pode lutar junto com você durante o combate. É invulnerável a todos, exceto danos mentais, durante sua vida. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 10 minutos. Psi-Blink, habilidade ativa efeito, teleporte-se instantaneamente de um lugar para outro dentro de um alcance de 1 km. Você só pode se teletransportar e é invencível durante a viagem. Tempo de espera, 30 segundos. Psi-Control, habilidade ativa efeito, melhore todas as suas outras habilidades em 30%. Isso não tem efeito nas técnicas. Duração, 30 minutos. Tempo de espera, 1 dia escritura. Habilidade ativa efeito, força qualquer alvo a obedecer aos seus comandos incondicionalmente de boa vontade. Nota, isto é eficaz em monstros mais fracos que o usuário. Não há limite para o número de monstros que podem ser encantados, exceto pelo limite mental do usuário. Duração, nenhuma. Tempo de espera, 1 hora traço maior 50 minutos. Mega Telecinese, habilidade passiva efeito, com sua energia mental,
Você pode controlar objetos externos de vários tamanhos à vontade com facilidade. Mega Psicometria, habilidade passiva efeito. Com sua energia mental, você pode perceber as emoções e os sentimentos brutos das pessoas ao seu redor e pode absorvê-los para se alimentar com facilidade. Mega Teleestesia, habilidade passiva efeito. Com sua energia mental, cria um vazio permanente ao redor de seu corpo que sua mente controla totalmente com facilidade. Este domínio é sempre mantido e pode auxiliar suas outras habilidades psíquicas de maneiras interessantes. Mega Distribuição, habilidade passiva efeito. Com sua energia mental, você é capaz de mover seu corpo através das dobras do espaço na velocidade do pensamento, aparecendo onde quer que precise estar com facilidade. Mega Transvecção, habilidade passiva efeito. Com sua energia mental, você é capaz de mover seu corpo pela atmosfera, conseguindo levitação e voo à vontade com facilidade. Controle avançado de raios, habilidade passiva efeito. Você pode controlar livre e voluntariamente todas as formas de energia elétrica para atacar, defender ou imbuir. Nota: agora você pode invocar relâmpago queima amarelo, corpo. Zaino encolheu os ombros. Não havia muito para eu fazer desta vez. Como já removi a maioria das minhas habilidades inúteis durante meus rankings anteriores, concentrei-me em manipular a energia para fortalecer minhas habilidades atuais e aceitei 3 novas habilidades, uma vez que eram úteis. Zayn estalou os dedos enquanto os contava. O Psyclone é útil para a batalha, o Psyblink é útil se eu quiser sair de algum lugar rapidamente, pois o transporte leva tempo, pois tenho que ajustá-lo manualmente, e o Psycontrol apenas aumenta minhas faculdades mentais, o que na minha opinião é a melhor nova habilidade que eu poderia ter recebido. Direcionei a maior parte da energia para o Psycontrol para diminuir seu tempo de recarga, mas o máximo que pude fazer foi um dia. Originalmente, levaria 3 dias, então isso é muito melhor. O resto foi para minhas habilidades psíquicas passivas, aumentando-as em um nível, de Ultra para Mega. Isso deve aumentar muito seu poder e, mais importante, reduzir bastante seu custo. Zayn terminou com um sorriso. Eva gentilmente ajudou Draco a pegar seu queixo e colocá-la de volta no lugar enquanto se virava para o cigano. Sua vez, Roma. Roma assentiu e também mostrou suas mudanças antes de explicar o que fez. Nome: Roma, Vidente Místico Rank 4 nível, 150 ESP, 0% força do NPC, 10 Dis do NPC, 10 fim do NPC, 10 inteligência do NPC, 300 traço maior 330 NPC primavera, 115 traço maior 135 chá do NPC, 10 sorte do NPC. 10 habilidades ativas, mãos negras, espírito do caos, invocação de quimera, silêncio, drenagem de vida, explosão final, ressurreição mística, corrupção elemental, deformação de alma, novo, banimento, novo, caldeirão do mal, novo. Habilidades passivas, controle perfeito, Instinct Pinnacle, precognição, flexibilidade, miragem. Darkandis, habilidade ativa efeito. Invoca uma infinidade de armas mortas-vivas da Terra que prendem todos os inimigos em um raio de 1,6 km traço maior 3 milhas e os destroça. Duração: 2 minutos traço maior 3 minutos. Tempo de espera: 30 segundos traço maior 25 segundos. Espírito do caos, habilidade ativa efeito. Invoca uma alma contaminada pela energia do caos que se infiltra nas mentes e nos corpos dos outros, distorcendo sua própria essência em algo aleatório. Duração: 1 minuto traço maior 2 minutos. Tempo de espera: 10 minutos traço maior 9 minutos. Invocação de quimera, habilidade ativa efeito. Invoca a existência de uma quimera do plano místico, que pode atacar e defender durante sua existência. Duração: 5 minutos traço maior 6 minutos. Tempo de espera: 8 minutos traço maior 7 minutos. Silêncio, habilidade ativa efeito. Coloca uma maldição de silêncio em um inimigo que o impede de usar qualquer habilidade ou feitiço e remove todos os buffs e também características positivas. Duração: 1,5 minutos traço maior 2 minutos. Recarga: 3 minutos traço maior 2,5 minutos. Leaf Drain, habilidade ativa efeito. Quando em contato físico com qualquer inimigo, drene sua vida a uma taxa de 1% traço maior 2% por segundo e restaure a sua na mesma quantidade. Se estiver com saúde plena,
A vida drenada é convertida em pontos de estatísticas para N de recarga. Nenhuma explosão final. Habilidade ativa efeito. Dispara um feixe concentrado de energia mística que causa 1000%, 1200% de dano místico a um único alvo e faz com que sua defesa e resistência caiam em 60% traço maior 70%. Tempo de espera, 12 horas traço maior 9 horas. Corrupção elemental. Habilidade ativa efeito. Corrompe os elementos naturais em qualquer área com Prana Soiled Mystics Ludge, tornando 50% traço maior 55% mais difícil para os conjuradores mágicos usarem feitiços, e o poder de seus feitiços reduzido em 70% traço maior 75%. Duração, 30 segundos traço maior 1 minuto. Tempo de espera, 30 minutos traço maior 25 minutos. Swap, habilidade ativa efeito. Envia uma onda intangível de energia negativa da alma que atinge as almas de um inimigo, transformando-as em espécies místicas aleatórias por um tempo. Duração, 5 minutos. Tempo de espera, 12 horas. Banir, habilidade ativa efeito. Abra um portal para o reino místico e envie um alvo para ele, removendo-o temporariamente do plano principal. Duração, 30 segundos. Tempo de espera, 15 minutos. Caldeirão do Mal. Habilidade ativa efeito. Capture à força todos os inimigos em um raio de 8 km, colocando-os em seu caldeirão, onde serão fervidos. Uma vez lá dentro, eles sofrerão danos se passarem no teste de sorte ou serão transformados em recursos ou itens aleatórios de qualquer tipo e grau. Tempo de espera, 1 hora. Beacon, habilidade ativa efeito. Atrai alguns organismos vivos para você. Nota: o organismo deve estar dentro do seu rank, retraço maior imperador e abaixo para NPCs / tenente traço maior capitão e abaixo para monstros. Tempo de espera, 20 traço maior 15 horas. Subsumir, habilidade ativa efeito. Armazena a massa, a energia alma de uma entidade consumida por você. Nota: até 20 traço maior 30 entidades podem ser armazenadas no rank 4. Tempo de espera, 20 traço maior 15 horas. Duplicado, habilidade ativa efeito. Cria um avatar permanente com 50 traço maior 70% do seu poder de combate e todas as suas habilidades. Seu avatar pode atuar de forma autônoma e sem qualquer limitação de distância. Nota: seu inventário e experiência são compartilhados com seu avatar. Qualquer experiência adquirida é fornecida a você e todos os itens armazenados entram em seu inventário imediatamente. Tempo de espera, 1 mês traço maior 28 dias. Evolução, habilidade passiva efeito. Adquira um único aspecto de qualquer entidade viva consumida. Os aspectos máximos podem ser 30 traço maior 40 no rank 4. Furtividade suprema, habilidade passiva efeito. Permanece inofensivo aos olhos da maioria das entidades vivas até que o dano seja causado. As entidades devem estar dentro do seu rank, retraço maior imperador e abaixo para NPCs / tenente traço maior capitão e abaixo para monstros. Mudança de espécie, habilidade passiva efeito. Emular o estado de ser e a origem de qualquer ser armazenado que tenha sido incluído. Combinar, habilidade passiva efeito. Combine o estado de ser ou origem fonte de qualquer ser armazenado que tenha sido incluído para formar algo novo temporária ou permanentemente. Ressurreição mística, habilidade ativa efeito. Traga de volta qualquer aliado morto com saúde plena e invulnerabilidade. Nota 1. O aliado deve estar dentro das mesmas traço maior 3 zonas de área que você. Nota 2. A invulnerabilidade dura 1 minuto traço maior 2 minutos. Depois disso, o aliado fica enfraquecido por 12 horas traço maior 9 horas. Nota 3. Sem classificação ou limite de espécie. Contanto que o alvo seja considerado um aliado, eles podem ser revividos. Tempo de espera, 14 dias traço maior 7 dias. Controle perfeito, habilidade passiva efeito. Você tem controle completo e total de toda a sua energia, poder e magia, capaz de manifestá-los à vontade. Pinnacle Insight, habilidade passiva efeito. Seu intelecto, memória e talento são 5 traço maior 7 vezes melhores que o normal. Precognição, habilidade passiva efeito. Você é capaz de perceber todo o perigo para sua pessoa durante o combate por no máximo 1 minuto fora do combate. A boca de Draco, que havia caído e sido consertada, caiu novamente, e desta vez Eva não teve coragem de consertá-la. Afinal,
Ela também ficou de queixo caído quando percebeu as mudanças de Roma. Roma, porém, sorriu e explicou. Assim como a irmã Zaine, eu já fundi minhas habilidades inúteis para formar outras poderosas. Eu também recebi 3 novas habilidades que eram Swap, Banish e Cauldron of Evil. Fortalecer as habilidades que eu já tinha não era muito caro, então queimei 70% da energia que absorvi para despertar as habilidades restantes do Ultima Assunte às quais não tive acesso porque não tenho a fonte de origem completa. Roma terminou com palmas. Draco e Eva só puderam trocar um olhar e se perguntar se eles realmente eram mais os personagens principais. Ei, é a minha vez, Ikari exclamou com entusiasmo. Imediatamente, todos os outros 4 membros do grupo Morningstar estremeceram e se viraram para encará-la. Eles sabiam que não importava o quão espetaculares Zayn e Roma tivessem sido, Ikari iria explodir suas mentes, não importando quanto tentassem superestimá-la. Como tal, eles só podiam respirar fundo, fortalecer as suas mentes e mobilizar os seus espíritos. No entanto, todo tipo de preparação era inútil diante do poder absoluto de quebrar o equilíbrio. Nome: Ikari, dragão ancião de rank 4 nível, 150 ESP, 0% força do NPC, 100 diz do NPC, 100 fim do NPC, 100 int. NPC, 100 NPC primavera, 495 traço maior 545 chá do NPC, 100 sorte do NPC, 100 habilidades ativas, cura com luz branca, barreira branca, bênção de luz branca, ressurreição de luz branca, negação de luz branca, nova. Habilidades passivas, criação de itens, criação de vida, criação de elementos, nova, conversão de éter, Dragobond especial. Cura pela luz branca, habilidade ativa efeito, infunde um alvo ferido com a luz sagrada da pureza, aliviando suas dores e trazendo de volta a saúde plena enquanto restaura totalmente mana e vigor, concentração, foco e força de vontade usando 20% menos energia mundial. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado barreira branca, habilidade ativa efeito, cria uma barreira defensiva que reduz todas as formas de dano em 70% traço maior 80% e restaura 40% traço maior 50% desse dano como saúde ao alvo desta habilidade. Pode cobrir até 5 traço maior 8 alvos no rank 4. Duração, 15 segundos traço maior 20 segundos. Tempo de espera, 20 segundos traço maior 15 segundos. Bênção da luz branca, habilidade ativa efeito, infunde um alvo com a luz sagrada da pureza, concedendo-lhe força e poder. Todas as suas estatísticas são temporariamente quintuplicadas, assim como sua defesa, dano e resistências, usando 20% menos energia mundial. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado ressurreição da luz branca, habilidade ativa efeito, infunde vida nova em uma alma falecida, trazendo-a de volta dos mortos em perfeitas condições e no seu auge, independentemente da distância do lançador, usando 20% menos energia mundial. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado negação da luz branca, habilidade ativa efeito, canaliza a luz da pureza e perfeição para um alvo, concedendo-lhe a capacidade de ignorar todos os limitadores e efeitos. Durante a duração desta habilidade, todas as suas habilidades não possuem cooldowns. Nota: não afeta itens e equipamentos. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado criação de itens, habilidade passiva efeito, você é capaz de criar itens médios traço maior semigrandes com energia mundial ambiente. Criação de vida, habilidade passiva efeito, você é capaz de criar organismos vivos pequenos traço maior médios com energia mundana ambiente. Criação de elemento, habilidade passiva efeito, você é capaz de criar pequenas quantidades de qualquer um ou de todos os elementos com energia mundial do ambiente. Conversão de éter, habilidade passiva efeito, você é capaz de converter energia mundana em energia etérica a uma taxa de 1 cristal por quarto de hora. Os cristais variam em qualidade e estão sempre acima da classificação baixa traço maior média. Dragobond especial, habilidade passiva classificação. Refeitos, passiva 1, compatibilidade suprema, a cópula entre os 2 dragões empatados por esta habilidade sempre conceberá um filho. Passivo 2, status link, ambos os dragões empatados por esta habilidade são capazes de trocar pontos de estatísticas entre si livremente se estiverem dentro da mesma zona de área.
Passivo 3. Sinergia perfeita. Os dois dragões são capazes de exibir 300% / 400% de suas respectivas proezas dracônicas em combate. Passivo 4. Link. Os dois dragões são capazes de saber a localização um do outro e chegar ao lado um do outro à vontade. Todo o grupo ficou em silêncio enquanto Ikari fazia um sinal de paz com um sorriso satisfeito. Ela ficou extremamente satisfeita com seu crescimento desta vez e tinha certeza de que todos ficariam animados em ver o que ela conseguiria, já que isso poderia torná-los ainda mais poderosos. No entanto, Ikari ficou assustada quando viu que todos os quatro estavam com os olhos fixos na tela do menu diante deles, completamente vermelhos enquanto o sangue real vazava de seus 7 orifícios. Ela rapidamente usou a cura da luz branca nos quatro, o que restaurou sua sanidade. Draco, Eva, Roma e Zayn estremeceram ao perceber que haviam enlouquecido e provavelmente teriam se tornado vegetais se Ikari não estivesse aqui. Ainda assim, apenas olhar para o cardápio e pensar no novo poder sem sentido de Ikari os fez quase cair na loucura novamente. Então eles só conseguiram apertar o nariz e se forçar a parar de pensar. Vendo que eles estavam bem, Ikari deu um suspiro de alívio e começou a explicar mesmo assim. Bem, os dragões brancos aprendem novas habilidades em determinados intervalos. Cura da luz branca é nossa habilidade natal. Obtemos barreira branca no nível 10, benção da luz branca no nível 30, ressurreição da luz branca no nível 60 e negação da luz branca no nível 120. Ikari ponderou. Minha próxima habilidade seria no nível 240 e minha habilidade final no nível 400. Eu só sei que minha mãe disse que essas duas são o que realmente tornam um dragão branco incomparável, e foi por isso que o universo nos proibiu de possuir poder ofensivo. O que? Você quer dizer que as habilidades já quebradas que você e sua raça possuem não são suficientes para o universo desqualificá-los? Merda, tem ainda mais coisas quebradas surgindo. Os quatro quase desmaiaram, mas Ikari continuou sem perceber. Graças aos ensinamentos da irmã Zayn, aprendi como alocar minha energia de aumento de classificação. Infundi um pouco em minha cura de luz branca, bênção de luz branca e ressurreições de luz branca para reduzir seus custos, uma vez que não seriam aprimorados de forma alguma. Ganhei uma nova habilidade chamada Criação de Elementos, que me permite criar pequenos pedaços de energia utilizável a partir de todos os elementos. Então se você precisar de alguma energia, não preciso necessariamente usar o conversor de energia o tempo todo. Ikari fez um movimento de moldagem com as mãos. Posso até fazer Aurora e Origem Energia, mas preciso. Bem, preciso de energia suficiente em primeiro lugar. Não posso fazer algo do nada. Ikari então parecia que uma lâmpada brilhou sobre sua cabeça. Oh, certo. Porque Draco me ajudou a atualizar minha origem para o rank divino. A energia que absorvi foi divina em vez de etérica. Foi por isso que fui capaz de fortalecer tanto minhas habilidades. Esta também foi a razão pela qual minha negação da luz branca se tornou tão poderosa. Inicialmente deveria ter reduzido os tempos de recarga apenas pela metade, mas a energia divina me permitiu despertá-la em seu melhor estado. Ikari terminou com um bater de asas. Os olhos de Eva, Roma e Zayn pousaram em Draco, que corou profundamente ao abaixar a cabeça. Como ele poderia saber que Ikari se tornaria tão ridícula só por causa disso? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.